Olá, eu sou o Denis Militão e está começando o programa Direto ao Ponto. O Direto ao Ponto de hoje recebe Luiz Fernando, bacharel em enfermagem, e Dr. Marcelo Muniz, fisioterapeuta do trabalho. Dr. Marcelo Muniz, retornando aqui ao Direto ao Ponto, e Luiz Fernando está nos dando a honra de participar pela primeira vez aqui do programa. E essa é a primeira vez de muitas que você terá participado. Esperamos. Bom, olá. Eu e o Dr. Marcelo hoje trouxemos a proposta para vocês de discutir o transplante de órgãos, a importância dele. Não é isso, Dr. Marcelo? Sim, sim. E para começar, optamos por iniciar falando da importância, da necessidade desse ato de amor, desse ato de caridade, esse ato altruísta. Existe no Brasil, hoje nas filas de transplante de órgãos, cerca de 33 mil pessoas, segundo o último censo do Ministério da Saúde, que foi realizado em setembro. E essas pessoas esperam o quê? Uma cura para a sua doença. Existem patologias que a única cura efetiva é o transplante de órgãos. Essas curas se dão, esses tratamentos, para as doenças crônicas. Doenças crônicas que vão estar com a gente até o final de nossa vida. Ou que a única cura efetiva seja um órgão novo. O que são doenças crônicas? As principais, as mais conhecidas por nós, no meio de nossa sociedade, de nossos familiares, são a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus, a insuficiência renal crônica, que eu vou ressaltar essa daí, por termos tratamento para todas elas, sendo que não temos cura. A insuficiência renal crônica, nosso cliente doente, portador dessa comorbidade, ele tem um tratamento que consiste na hemodiálise ou na diálise peritoneal, mas uma cura efetiva para esse seu quadro só recebendo um rim novo. E se dá aí a importância desse gesto altruísta de doar o órgão de um familiar nosso que não vai precisar mais. Além do que, professor, só corroborando o que o senhor está dizendo, o tratamento convencional, ele desgasta muito o paciente. Imagina o nosso paciente com problemas renais. Ele tem que, a mesa de hemodiálise, ele tem que passar por todo esse processo de filtragem mecânico, e o professor pode até corroborar com essa opinião, no momento em que o transplante, ele é uma forma única de devolver o paciente a qualidade de vida que ele perdeu. Perfeito. Porque imagina uma pessoa fadada a 3 vezes por semana, está saindo de sua casa, de sua rotina, para ir a uma clínica fazer uma filtragem no sangue, porque aquilo é necessário para que ela sobreviva, para que ela tenha uma vida ainda que não com uma qualidade como nossa, mas que tenha uma sobrevida. E esse processo se dá até a obtenção de um novo órgão. E, professor, me diga uma coisa, às vezes no meu consultório eu tenho até algumas perguntas. O papel da enfermagem, ela é preponderante no preparo desse nosso doador? O principal na enfermagem, eu diria que se trata da observação, da gente identificar esse potencial doador. Ainda que não chegue ao fim, que é a doação, nós temos manuais do Ministério da Saúde que preconizam que o paciente tem o direito a um diagnóstico correto. E se ele avança para um quadro, evolui para um quadro de morte encefálica, que é o nosso caso único, exclusivo, que pode ser revertido numa doação efetiva de órgão, nós temos que dar esse diagnóstico correto. Nós temos que estar atento aos sintomas, entendeu? Para ter um manejo adequado desse potencial doador, ou simplesmente fazer valer a lei, fazer valer o direito da família de ter um diagnóstico adequado. Tá, e eu acredito também, e eu já vi alguns casos, e eu tive a felicidade de trabalhar com o senhor, eu vejo que o paciente, ele se identifica muito com o carinho dado pela equipe multidisciplinar. E o trabalho do
professor Luiz Fernando, eu já vi em loco, é um trabalho em que causa ao paciente um conforto muito grande. Por quê? Porque ele vai saber que está sendo bem tratado com profissionais altamente especializados que estão buscando uma solução para o seu caso, não é isso, professor? Isso. E como a resposta final acerca da doação é dada pelos familiares mais próximos, mas é importante, de extrema importância, trazermos para esses familiares para todo o processo de detecção, de acompanhamento, evidenciar que realmente aquele familiar, embora esteja acoplado a máquinas que mantêm ele respirando, com suporte que mantém o coração batendo, aquele familiar dele, infelizmente, está morto. Não tem mais como ele se recuperar desse quadro. E trazer todas as informações necessárias para uma boa tomada de decisão. Entende? E tanto a enfermagem como a fisioterapia, nesse serviço de terapia intensiva, que é o responsável por todo esse manejo desse doente, é de extrema importância, é necessário, é ímpar, tem que estar ali. A fisioterapia, principalmente com a fisioterapia respiratória, em que respira, realmente ele respira pelo doente, através de aparelhos, como na nossa, que está atento a qualquer alteração. Estamos evitando problemas futuros, simplesmente avaliando a temperatura do cliente, que tende a se perder, e com isso perder a viabilidade de seus órgãos. São muitos detalhes. E o senhor já percebeu na sua vida clínica em que o paciente, depois do seu atendimento, depois da sua atenção, me parece que ele se mostra bem mais receptivo, sem nenhum tipo de medo, ao doar o seu órgão para alguém que precise? O familiar, após esclarecimento, após domínio, empoderamento, essa é a palavra-chave, após ele ser empoderado de tudo que está acontecendo com o seu familiar, da viabilidade clínica, do não sucesso em todo o tratamento até esse momento, tende a ser mais receptivo à possibilidade da doação, de manter parte do seu ente querido vivo no corpo de outra pessoa. Entende? Lembrando que estamos falando aqui de doações pós-mortem e não doações de pessoas vivas para outras pessoas, como no caso eu doar um rim pro meu amigo aqui, doutor Marcelo, mas efetivamente de pessoas que não têm mais serventia para ele aqueles órgãos. Mas essa questão, dar um complemento até aqui, uma dúvida que surgiu, mas essa questão de doação de ser vivo para ser vivo, isso acontece, né? Acontece sim. E quem pode me falar melhor da reabilitação desse processo pré e pós-cirúrgico é o Dr. Marcelo. Mas esse paciente vivo que vai doar um rim para uma outra pessoa, ele segue todos os processos de um paciente cirúrgico normal. Risco cirúrgico, internação, ele vai para a mesa de cirurgia, vai passar pelo processo da reabilitação como qualquer outro paciente cirúrgico. Agora, me esclareça um pouquinho, professor. Existe algum tema específico dentro da doação, e o senhor tem uma experiência muito boa nisso, o doador ele tem que ficar em sigilo? Como é que o senhor vê sobre isso? Porque existiu uma controvérsia no passado em que o doador, quem recebia o órgão, não poderia saber de quem. Atualmente a gente tem o sigilo profissional, temos esse resguardo da imagem do cliente, o que recebeu, tanto que vai receber o órgão. O receptor, né? Mas se for da vontade das duas famílias de buscarem a fonte, nós conseguimos essa interação entre tanto o receptor como a família do doador. E, na sua opinião, até corroborando, e eu vi com muita alegria, o órgão que emite, o órgão que está sendo doado, ele busca
conhecer quem está recebendo? Como é que é a interação, na sua opinião, da equipe de enfermagem? Como é que é a interação psicossomática, psicológica disso? As pessoas são singulares. Em suas singularidades, elas têm respostas diferentes a um estímulo do meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu estava lendo uma reportagem essa semana em que um homem andou 400 km numa bicicleta para ouvir o batimento cardíaco do coração da filha dele em outro peito. Então tem pessoas que são apegadas a esse lado emotivo, que gostam disso. Como tem pessoas também que simplesmente querem evitar essa dor, esse remoer todo esse Desgaste, né? Sim, esses sentimentos que são desagradáveis para nós. Então as pessoas tratam de acordo com a sua experiência, com a sua necessidade. E por que tanto medo, professor? Por que tanto medo da população em doar órgão? Ela tem medo que alguém coloque uma colher no olho dela e tire o órgão? É tudo muito místico ainda. Para isso nós estamos aqui nesse bate-papo para tentar esclarecer a população que realmente o diagnóstico de morte cefálica, ele não tem falhas, não tem como ter falhas. Temos uma sequência de testes clínicos, testes de imagem, testes de laboratórios, que se der alguma alteração, nós não podemos fechar esse diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico de morte cefálica, ele é preciso. Então o doador, ele não sente dor, não tem aí nenhum tipo de risco dele levantar com o órgão na mão, não é isso, né? Não, inclusive ele está efetivamente em óbito. O que acontece? Antes, a classificação de morte, a crença de morte, estava muito ligada ao coração. Enquanto o coração está batendo, tem vida. Hoje em dia, o nosso conceito de morte evoluiu para níveis do encéfalo. Por isso que estamos falando de morte cefálica aqui. O que acontece? Nós temos meios, temos recursos mecânicos de manter uma pessoa respirando, ainda que não por ela mesma, de estimular esse coração batendo, ainda que não por ele mesmo. Temos como estender a vida a níveis ou de acordo com a necessidade de recuperar-se de uma doença. Mas a nível neural, nós não temos como recuperar, por exemplo, um encéfalo, um cérebro. A partir do momento que houve uma lesão, um dano grave, sério ali, irreversível, as ligações entre os neurônios foram desfeitas, as respostas aos estímulos deixam de acontecer, e é nesse contexto que entra nossas profissões. Tanto a enfermagem, como o citado antes, que a fisioterapeuta respira efetivamente pelo doente. Até para dar tempo que esse órgão seja transplantado. Sim. Agora, uma coisa que me ocorre muito no consultório... Esses órgãos viáveis. É a demora, professor, da captação ao implante. O senhor concorda que existe, assim, por o Brasil ser muito continental, a demora do órgão chegar em tempo hábil? Não acredito que a gente tenha perdas desses órgãos no caminho. Até porque esses órgãos viajam não exclusivamente por terra, mas por via aérea e tudo mais, via fluvial se for preciso for. Nós temos um tempo efetivo, desde a captação até o implante, mínimo. Digamos que um órgão que possa ser viável há mais tempo no pós-morte dure cerca de 6 horas. Dentre eles, nós temos cada um uma vida útil fora do corpo específica. Então, nós temos que acionar o receptor, ter uma equipe que faça a extração, uma que faça o transporte e uma que já fique esperando para pôr esse órgão no lugar. Porque o tempo mesmo de viabilidade desse órgão fora do corpo é mínimo. Então, a gente não tem essa demora toda no processo, entre o processo de captação e o processo de transplante. O que nós temos é realmente uma recusa maior por parte da família em ceder esses órgãos para uma outra pessoa. Entende? Então, nossas filas hoje estão gigantescas, com cerca de 33 mil pessoas em todo o Brasil aguardando por esses órgãos,
e tendo uma reclusão muito grande, tanto por parte do familiar como por falta de detecção. Lembrando que a morte encefálica é um agravo de notificação, ou seja, a gente fechou esse diagnóstico, ou estamos suspeitando dele, nós temos que notificar aos órgãos competentes e ao Ministério da Saúde. Então, é um diagnóstico que tem que ser notificado, é um caso que tem que ser investigado, e que nós temos um programa no Estado, que é o Programa Estadual de Transplante, que ele fornece, através de um telefone, todas as orientações e um especialista em neurologia para poder fechar o diagnóstico. Perfeito. E deixando bem claro, só para corroborar o que o professor está dizendo, as pessoas me perguntam, pô, doutor, mas por que o órgão fica dentro de um gelo? É bom salientar que a crioterapia, que o gelo, o poder gélido, ele faz uma vasoconstrição. Então, de alguma forma, professor, ele preserva, tá, os componentes daquele órgão. Ao passo que se estiver o órgão em temperatura ambiente, ele entra em estado de putrefação por causa das bactérias do meio ambiente. É justamente essas 6 horas que foi dita, é justamente condições adequadas, como o senhor está falando, bem armazenado, resfriado, porque em temperatura ambiente o tempo é mínimo, são minutos. Com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo. Voltando do nosso intervalo, nosso apoio cultural, nós temos algumas perguntas, Luiz Fernando, doutor Marcelo, que algum telespectador enviaram para a nossa produção, né? Que a gente divulga na nossa página, né? A gravação do vai ter, qual o tema a ser abordado, envia via o WhatsApp ou Messenger, né? Então, tem algumas perguntas aqui, algumas direcionadas para o Luiz Fernando, outra para o doutor Marcelo, o que não impede um ou outro também de contribuir com a sua informação, entendeu? Essa primeira pergunta aqui é de Maria Eduarda, ela mora na Pavuna, e a pergunta dela é bem simples. Luiz Fernando, a doação de órgãos, ela se limita apenas aos órgãos internos ou abrange também aos membros externos, como pés, mãos, etc., igual acontece nos Estados Unidos, Inglaterra e no exterior? Não, a nossa captação e doação de órgãos aqui no Brasil, ela é prevista em lei. E a nossa lei não permite o desmembramento de nossos clientes, de nossos potenciais doadores. O que ela permite é a captação de órgãos internos, como coração, pulmão, rim, e órgãos internos, que a pele, por exemplo, também é um órgão. Temos a doação de pele, a doação de córnea, mas partes inteiras, como mãos e braços, não ocorre no Brasil, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles estão buscando agora transplante de cabeça. No Brasil, a evolução da nossa legislação acerca de transplante de órgãos evolui de forma proporcional à nossa necessidade. E se pararmos para lembrar que a extração de uma parte de um corpo é crime previsto no Código Penal, que vem lá de 1940, e que a primeira legislação que contemplasse a retirada desses órgãos para estudo e para transplante vieram 18 anos depois, e hoje em dia nós temos essa possibilidade de fazer esse manejo de forma precisa, tanto de modo para curar uma outra pessoa, quanto para fins de experimento, de ciência, de estudos, é permitido. A gente vê o quanto que evoluiu todo esse processo legislativo no Brasil. Com certeza, foi um grande avanço, Então, e para corroborar o que o professor está dizendo, como a Maria Eduarda mencionou, ela talvez estivesse tocando no assunto de um acidente. O que fazer se um membro tivesse dilacerado? Hoje, recursos, a nossa medicina brasileira, e uma das melhores, eu posso salientar isso, nós temos o implante,
né? O implante é um recurso técnico onde você pode implantar, restaurar. Você tem técnicas tanto neurológicas como musculares, onde o seu membro, o membro lesado, ele pode voltar com a capacidade próxima ou natural diante do acidente. No Brasil, nós temos o TENS, ou o estimulador elétrico, que é uma caneta onde você coloca perto da base nevrálgica, ou seja, você dá estímulos para que o próprio corpo, a gente chama de homeostase. Homeostase é um adjetivo, né, é uma expressão de saúde, onde significa adaptação. O corpo começa a aceitar esse estímulo. Então, muito lentamente, nós buscamos reinervar, porque o professor sabe e o telespectador começa a saber, nós temos uma ligação chamada axônio, são ligações nervosas, que agora está sendo descoberto que ele não morre, ele começa a voltar a florescer, porque antigamente a morte axonal, os axônios, que são as sinapses, ou seja, as comunicações elétricas, ela no passado tinha as informações que elas, ao se perderem, elas não eram mais recuperadas. Hoje nós já temos assim, o professor... Entendi, no caso nós estamos falando das sinapses colinérgicas. Isso, a gente já começa a ter uma resposta. Evidentemente, como esse órgão reimplantado, apenas o ideal é que ele se mova, mas se ele tiver a capacidade mínima, o paciente já sai do lucro. Compreendi. Agora, tem até uma outra pergunta que em relação a essa questão ainda. A possibilidade, né, de ter rejeição desse membro? Eu passo a pergunta para o professor que no caso aí de A possibilidade existe. A possibilidade existe tanto de membros de uma reimplante assim, o próprio corpo pode rejeitar o seu próprio membro, como rejeitar um outro membro, um outro órgão vindo de outro corpo diferente, mas para isso existe um cruzamento. A gente testada toda essa compatibilidade, principalmente grupo sanguíneo, fator RH, para que todos esses riscos sejam minimamente diminuídos, sejam mínimos. Mas o risco é real, realmente existe, principalmente por técnicas adotadas, isso aí já é uma questão mais cirúrgica. Não vou abordar isso não. Existe um risco, mas mínimo. É bem avaliado, no caso, antes do procedimento. E essa rejeição ela vai muito por conta do organismo ele interpretar como invasão. Tá? Por isso que a farmacologia está muito avante do nosso tempo, justamente para proporcionar ao reimplantado, ao transplantado, a possibilidade de haver a mínima chance de rejeição. Então, doutor, aproveitando que o senhor está com o cajado da palavra, tem uma pergunta aqui que ela é para o senhor. Essa pergunta aqui é do Paulo Damascena, ele é da Penha Circular. Ele pergunta o seguinte: a fisioterapia ela é fundamental em todos os casos de implantes e com que intensidade ou frequência? Eu quero mandar um abraço ao Paulo, né, que está sempre nos assistindo quando pode. E para dizer ao Paulo o seguinte: é fundamental, porque a fisioterapia, ela classicamente ela é colocada como a recuperação com meios físicos e químicos, né? Então, partindo dessa premissa, quando nós temos a preparação, né, de um organismo que vai receber um órgão, você prepara ele de forma inicial. Então a gente chama isso de pré-cirúrgico. E no pré-cirúrgico é importante porque você prepara o organismo para depois ele se recuperar mais rápido. Esse é fundamental. Digamos, nós vamos fazer um implante, né?
você faz o implante renal. Evidentemente, vai ter que ter uma incisão, vai ter que ter, a gente chama isso de cirurgia invasiva. Se eu preparar a musculatura paravertebral ou abdominal, eu vou dar a possibilidade do cirurgião fazer a incisão, realizar o procedimento, depois suturar. Na cicatrização vai ser muito mais rápido, com que esse paciente no pós-operatório ele tenha a nossa resposta. Porque as pessoas até entendem, e até eu confesso que outrora eu também pensava assim, que a fisioterapia era só para a questão quando a pessoa quebrou um braço, uma perna, um pé, aí está andando de cadeira de roda, de muleta, está com o braço na tipóia, e aí tem que fazer aquela fisioterapia para poder voltar aquela musculatura ao movimento saudável, né? Entendeu? Mas aí, em conversa com o senhor, né, nos nossos bastidores, o senhor está falando exatamente essa questão de preparar o corpo, né, o organismo para essa readaptação e até a aceitação, né, desse novo órgão. Não somente isso, né? não somente isso. Estudos recentes evidenciam que a presença de um fisioterapeuta num ambiente de terapia intensiva, no manejo desses pacientes pós-operatórios, diminui muito o tempo de permanência no hospital. Consequentemente, a qualidade de vida é restaurada mais rapidamente e os custos para o gestor também diminuem os custos, aumentando a eficiência do seu serviço, não é isso, doutor? Sim, e o pensamento do mediador e de outras pessoas não estão erradas, não. A reabilitação no Brasil tomou muita velocidade. Para você ter uma ideia, só mudando um pouco, hoje nós temos a figura do animal, chamado cavalo. A gente adota a chamada ecoterapia. Então, em outras versões desse programa, nós vamos abordar. Porém, deixar bem claro que, segundo o professor bem comentou, no ambiente de CTI, o paciente fica muito exposto a bactérias, por mais medidas cautelares que a equipe possa tomar. Então, quanto mais você possibilitar esse paciente ter um desmame, para quem não conhece, é quando você intuba o paciente. Intubar é uma coisa, tirar o tubo é desmamar. Então, quando você faz o desmame, para que ele tenha a função pulmonar normal, isso é um procedimento. Então, nós temos lá o CPAP. O CPAP é um equipamento onde você respira pelo paciente, você estimula com que os alvéolos, ou seja, o componente do pulmão, ele tenha a capacidade restaurada. Porque, como eu tinha dito anteriormente, quando o nosso paciente está acamado, a função vital dele é muito diminuta. Então nós temos que ajudar todas as equipes multidisciplinares, a enfermagem, a fisioterapia, o próprio profissional médico intensivista, através da fármaco, ele mantém aquele paciente. Porque o acamado, melhor do que repouso, eu digo muito aos meus pacientes, nada melhor do que o repouso. Mas ele tem uma capacidade, tem um tempo. A partir dali você já começa a ter problemas. Um repouso prolongado traz problemas sistêmicos. Exato. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais um Direto ao Ponto. Olá, voltamos de mais um intervalo, mais um apoio cultural. Temos aqui mais uma pergunta para você, Luiz Fernando. É Maria Aparecida, de Bom Sucesso. Ela faz uma pergunta até bem simples. Luiz Fernando, a doação de órgãos, na sua opinião, deveria ser lei para poder salvar a vida de outras pessoas? O que acontece, dona Maria? Como eu estava dizendo, a legislação acerca do tema no Brasil é bem experiente.
Inclusive, o Brasil tentou fazer isso uns anos atrás, década de 90, se não me engano. Como foi a lei? Era a lei do transplante presumido, do doador presumido. Qualquer um que não manifestasse em vida o desejo de não doar era considerado doador. Como funcionava isso? Essa pessoa veio a óbito, é viável para transplante, então a gente capta os órgãos dela e distribui. Só que qual foi o problema dessa lei? Quando iniciou esse projeto, as pessoas correram ao cartório, correram aos órgãos emitidores de documento e colocaram em suas identidades e outros que transportavam consigo como não doador. Naquela época ainda, que era tudo muito mais místico do que é hoje, eles falavam de tráfico de órgãos. Exato. Lembra, doutor? Uns anos atrás, falava-se muito, né? De tráfico de órgãos. Não, vai que eu passe mal na rua, eles veem que eu sou doador, me tiram meus órgãos, fazem tráfico e tal. Isso atualmente não existe. A captação de órgãos e distribuição é feito pela mesma fila que rege tudo no SUS. Tem uma fila de espera para transplante, como eu estava falando, que hoje conta com cerca de 33 mil pessoas esperando, diferentemente dos 40 e poucos que estavam no ano passado. Deus queira que esses aí tenham conseguido seus órgãos, mas 33 mil ainda é muita gente esperando. A cada dia entra mais gente na fila e esse saldo tende a ser positivo se nós não intervirmos nela. Nós, que eu falo, é cada um de nós. Eu sou doador. Se houver a possibilidade de eu distribuir esses órgãos de um familiar meu, ou até os meus mesmos, vai ser distribuído. Um doente sadio contempla até 8 receptores. Então, olha a importância. Uma vida que se perde restaura de 8 pessoas. Entendeu? Isso se vai muito, professor, na falta de informação maciça. Se o governo constituído, o governo federal, fizesse, na época, um ataque com informações, falando que a necessidade, o altruísmo, o patriotismo de ter isso como lei, com certeza o senhor e a sua equipe não teria tantos problemas, né, de não ter os órgãos para desenvolver esse trabalho. Tem uma pergunta aqui, doutor Marcelo, mas eu creio que vou fazer até para poder contemplar a pessoa que enviou a mesma, mas eu creio que o senhor já respondeu no bloco anterior. Ela pergunta aqui de Fernanda de Carvalho, ela é aqui de Braz de Pina. Ela pergunta o seguinte: o transplante de medula óssea se aplica também à fisioterapia pós-transplante? Sim, principalmente. Tocou num assunto fantástico. Porque a medula óssea, o transplante dela, ela gera, em 50% dos casos, uma síndrome. Ela tem uma síndrome que ela paralisa muito músculo, articulações. Por isso que a fisioterapia tem que estar atenta ao pós-operatório, respeitando todo aquele tempo que se tem da recuperação, da incisão, da cicatrização. Porque não adianta você fazer algum tipo de atividade, professor, se você não respeitar. Você vai abrir os pontos, vai haver dilaceração, mas principalmente na medula óssea há uma síndrome em que 50% são cometidos. E aí que a gente entra com um enrijecimento da articulação, tá? Porque a medula óssea, até o professor já tocou sobre isso, a medula óssea é a nossa vida. Se o senhor parar e pensar, por que as nossas vértebras elas são grossas? Porque é bonito? Não, as vértebras da coluna vertebral, elas estão ali por um único motivo, e o principal, proteger a medula óssea. Porque a medula óssea, o senhor deve lembrar, e o professor já trabalhou com esse item, é como se fosse uma linha,
é um pouquinho de linha que só tira, é muito frágil. Por isso que as vértebras, elas protegem a medula. Evidentemente, num transplante, pode ter de 47% a 50% dessa síndrome que acomete o transplantado. O que a gente faz? A gente reverte com fisioterapia motora, estímulos e etc. Eu até para poder orientar aos telespectadores, né? Porque muitos aí devem estar se perguntando, igual a pessoa até pediu para que eu não revelasse a sua identidade durante a programação, mas cabe a mim, né, até para poder esclarecer você que está em casa, que a gente, quando abre o tema para as pessoas participarem, mandar as perguntas, uns gravam um vídeo e enviam, outros, né, mandam só por mensagem. Então me perguntaram, Aldemir, poxa, o que tem a ver um enfermeiro, né, ou um médico que seja, com um fisioterapeuta, que não tem nada a ver na visão da pessoa que está desinformada. E quando acaba tem tudo a ver, porque como a gente falou também no bloco anterior, as pessoas pensavam que a fisioterapia era só para a pessoa que quebrou o braço, a mão, o pé, a perna, entendeu? Vai para a academia, vai para a fisioterapia, fazer aquele banho de luz, coisa e tal, entendeu? Quando acaba tem tudo a ver. É que, infelizmente, é um outro fator que eu vou trazer nos próximos programas, né? Que eu já procurei, ainda não encontrei um ortopedista para poder fazer parte da nossa tribuna, porque a gente vê que falta muito na unidade de saúde, é um fisioterapeuta e um ortopedista. Deixa eu tentar responder essa daí. Isso, com certeza. Como já foi dito antes, a presença do fisioterapeuta diminui o tempo de internação hospitalar, correto? Isso. Vamos pegar um cenário que a gente está inserindo esse doente nosso, que é um cenário de terapia intensiva, na maioria das vezes, que dá entrada numa emergência, vítima de um trauma, de um acidente grave, e que ele é mantido, esse processo todo, num ambiente de terapia intensiva. Pois bem, eu, enquanto enfermeiro, estou capacitado até a ventilar de forma adequada, através de máquina, do ventilador, que é o respirador artificial, esse doente. Mas eu, particularmente, não estou capacitado para fazer fisioterapia respiratória. Ou seja, na recuperação pós-ventilador, até mesmo nesse contexto de manutenção desse aparelho, a fisioterapia está inserida. Na ausência do amigo, eu tenho condições mínimas de manter esse paciente ventilando, esse paciente respirando, mas não recuperar ou manter a viabilidade da musculatura, tanto acessória como do diafragma, viáveis para nesse processo de desmame. Bom, onde entra o doutor Marcelo e os colegas de profissão, né? Isso, olha só, existe a chamada equipe multidisciplinar. Hoje, a saúde no Brasil, ela não tem dono. O profissional médico, ele só faz cirurgia. Por que começa com ele? Porque ele tem como definição estabelecer a nosologia, chama-se nosologia da doença, ou seja, ele que vai dizer se está doente e o que é. A partir daí, os avanços, eles são bem extensos, faz com que esse profissional médico, até por inteligência, ele designe, fala, ó, agora é com a fisioterapia, agora é com a equipe de enfermagem, agora é com a fono. Então, essa situação, essa dúvida de por que tem um doutor, fisioterapeuta e um enfermeiro, porque o enfermeiro ele tem parte preponderante no trabalho da recuperação do transplantado. E somando a isso, o nosso principal foco é a terapêutica também, só que por formas não medicamentosas, entendeu? Da mesma forma que o fisioterapeuta age em prol de intervir na terapêutica de forma não medicamentosa também. Que através de agentes químicos e físicos, né? Então, é como o mediador foi feliz. A
a pergunta em questão da pessoa é de puro desconhecimento, porque, na verdade, todos têm as suas áreas delimitadas. Nós, fisioterapeutas, nem ousamos fazer o trabalho que a enfermagem faz. Nem por isso é maior, é menor. Do mesmo modo, transcendendo essa parte respiratória, tem a questão do doente acamado. Do longo tempo que a gente discutiu em blocos anteriores e discutimos nos bastidores também, da síndrome que acomete esse doente acamado. E só para permitir, existem protocolos, olha só, que o enfermeiro, ele tem nos nossos maiores rincões, que é para dentro de Roraima, Rondônia, ele tem a prerrogativa de fazer uma avaliação mínima para aquele paciente ser atendido. Então, olha a importância do enfermeiro. Nós temos classificações, enfermeiro, técnico, auxiliar, né? Então, o enfermeiro, ele está dentro de uma equipe multidisciplinar. Por isso que o senhor foi muito feliz como mediador em trazer 2 profissionais da área de saúde, ou seja, otimizando a possibilidade de oferecer ao nosso telespectador a informação nítida. Esse é importante. Perfeito isso. Vamos um pequeno intervalo e voltamos logo. Voltamos do apoio cultural. Tem uma pergunta aqui, vem de Marco Antônio de Pádua. Ele mora em Vicente de Carvalho, serve para ambos. Quando um ou uma paciente tem rejeição ao órgão transplantado, esse paciente pode receber outro órgão ou esse processo de transplante é limitado por receptor? Bom, o que eu posso dizer, e o professor Luiz Fernando vai me acompanhar e vai dar os seus esclarecimentos, no momento em que aquele órgão ele foi rejeitado, evidentemente passando por uma série de processos, não significa que um outro órgão não possa ser aceito. Tá? A pergunta é bem simples. Perdi ali o órgão, eu não reponho mais? Não, reponho. Mas vai precisar de muitas características, muitas coisas para serem feitas. E o professor Luiz Fernando vai acompanhar agora, esse raciocínio. isso. Agora, antes de você dar o seu parecer, eu queria até completar essa pergunta, que na minha visão eu completaria também essa pergunta, caso tivesse sido eu que tivesse feito essa pergunta. O que é feito com o órgão que é rejeitado? Ele ainda tem utilidade ou ele é descartado? O professor Luiz Fernando, como a equipe dele, pode dar essa resposta melhor. Bom, como foi falado que o tempo viável desse órgão é pequeno, uma vez que ele sofre uma rejeição, ele sofre danos, ataque das células de defesa do próprio corpo hospedeiro. Então ele deixa de ser viável nesse processo. E complementando a pergunta anterior, a partir do momento que uma pessoa recebe esse órgão, até onde eu entendo, se houver necessidade de um novo órgão, de uma substituição, acredito que ele volte para o final da fila. Para o final da fila, né? Agora, aí surge uma outra dúvida, né? A pessoa, vamos supor que tenha sido um rim, né? Ou um pulmão, só tem um, que está deficitário. Sem aquele não sobrevive. Aí ele recebeu o transplante desse órgão. O seu organismo, né, rejeitou. O dele já não tinha mais condições. Aí, como faz? Ele vem a óbito ou tem como mantê-lo sob instrumentos? Olha só, vamos pegar como exemplo um coração. Se o cliente recebeu um transplante de coração e aquele coração não supre a necessidade, não supre a demanda a qual ele é submetido,
nós temos como fazer essa circulação sanguínea de modo mecânico. Em cirurgias, principalmente para pôr o coração no lugar, nós fazemos a circulação extracorpórea. É um recurso, sim, que tem como ser adotado em caso esse órgão novo entre com uma insuficiência. Agora, é até complicado abordar esse tema, porque no caso de um pulmão, não temos como realizar essa troca gasosa. Se o pulmão deixa de ter sua serventia, ele passa a levar o paciente a óbito. E só corroborando, é igual as máquinas de hemodiálise, existem as máquinas que fazem a filtragem do batimento cardíaco. O que temos que discutir é qual é o tempo que essa pessoa permanece nesse estado, né? Isso. Porque nós estamos falando aí de horas, né? Mas não vai ficar eternamente assim. Então é importante que antes do transplante, né, professor, se veja a compatibilidade sanguínea, por isso que faz os exames, para ver se o nível de rejeição é mínimo. E deixando claro que o profissional médico que faz o transplante, ele já está experimentado para manter os fármacos para que o corpo aceite. Está entrado no manejo desse doente. Exatamente. Agora, essa rejeição é mais estatística. Não é impossível que ocorra, mas efetivamente ocorrer, até onde eu sei, desconheço um caso que tenha ocorrido. Uma rejeição de um coração, por exemplo. Estatisticamente falando, Pode ocorrer. Pode ocorrer. Agora, o diretor já está informando ali que o nosso horário já está se esgotando. Eu quero aqui agradecer. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. O que eu queria afirmar é que o processo de detecção, o processo diagnóstico de morte cefálica é fiel, é verdadeiro, é uma fase extensa justamente para ser segura. Envolve exames tanto clínicos como laboratoriais, como exames de imagem. Se não tem uma causa para essa morte, por exemplo, uma tomografia que mostre uma lesão encefálica extensa, esse diagnóstico não pode ser fechado. Entendeu? É investigado outras causas. Se a gente não tem, por exemplo, uma angiografia que mostre que o encéfalo não está sendo vascularizado o suficiente, esse diagnóstico não pode ser fechado. Então temos que ter primeiramente uma causa para esse diagnóstico. Uma causa que leve a essa morte. Posteriormente a isso, nós buscamos exames clínicos que realmente evidenciem a falta de resposta aos nossos estímulos, aos estímulos do ambiente. Como, por exemplo, teste de dor. Nós submetemos o nosso cliente em morte cefálica a um teste de dor. E não é uma simples dor, é uma dor excessiva, o qual a gente não tem resposta, nem do coração, por exemplo, que quando a gente sente dor, o nosso batimento cardíaco acelera, nem estímulo-resposta labial, por exemplo, que é a primeira coisa, é franzir o senho. Nós submetemos o paciente vamos dizer que a apneia, efetivamente. A gente oferta o oxigênio que ele precisa, mas desligamos eles do aparelho para saber se ele tem um estímulo de resposta automático dele mesmo na respiração ou se ele realmente fica entregue, para saber se o sistema cerebelar manda a ordem para o pulmão fazer essa ação motora ou se realmente também está danificado. Então é um processo que é seguro, é um diagnóstico que é preciso e que, em virtude da não doação, a nossa equipe médica tem plena, a nossa equipe médica que eu falo, a nossa equipe de saúde, multidisciplinar, tem o direito e o poder de desligar os aparelhos, porque no atestado médico, a hora da morte, a hora do óbito, vai chegar no final dos testes. São realizados 2. O segundo tem que ser por um neurologista, não integrante da equipe de transplante, e ele define a efetiva morte. Ele faz o segundo teste,
repetindo todos os exames clínicos e naquele momento ali sai o atestado de óbito. A partir daquilo fica a cargo da equipe discutir se mantém esse paciente nos insumos que ele está usando ou se supre esses ismos artificiais e dão o processo de terapêutico encerrado. E corroborando o que o professor está dizendo, caro telespectador, não tenha medo. Você não vai ser assaltado com seus órgãos. Você, caso seja um doador, vai ter todas as condições necessárias, seguras, para que você possa fazer uma pessoa feliz. Tá? O necessitado do órgão, ele esquece que talvez ele negligencie também ser um doador. É isso que a gente tem que ter. É muito fácil querer o órgão, mas já parou para pensar se na família daquele necessitado as pessoas já se colocaram em condições de doar os seus órgãos para uma posteridade? Então eu acredito que o professor tenha tocado muito e com relevância nesse tipo de assunto. E deixar claro que o nosso propósito aqui, junto com o mediador, é levar você, telespectador, a possibilidade de você saber um pouco mais de pessoas que querem ajudar. Porque não existe políticas públicas para que as pessoas parem, gravem mensagens como essa. Se o telespectador ficar atento, no passado não muito distante, o Direto ao Ponto realizou uma série de programas fazendo que você, caro telespectador, possa ser beneficiado com essas informações. Eu acho que é uma questão cultural, né? Nós temos que aderir a essa cultura da doação de órgãos na nossa vida. Porque hoje eu posso ser um doador, posso ter uma doação na minha família, mas somos todos sujeitos a estar necessitando de um órgão. Exato. Tá, mas eu lhe faço uma pergunta, professor. Se hoje, nesse momento, o nosso telespectador que está nos assistindo, ele se motivar pela nossa mensagem, o que ele faz para ser um doador? Avisa a família. A resposta final é do seu seio familiar, dos seus parentes mais E próximos. como é que se processa isso? Acontecendo realmente um agravo, Deus queira que não, em que haja a possibilidade dessa pessoa ser doador, quem dá a resposta final e assina a documentação é o parente mais próximo vivo. Então isso é verbal, ou seja, ele avisa a família, Isso, o meu desejo de vida de ser doador. Ah, sim, não existe um protocolo documental que ele já deixe... Não, prévio não. Não. A última lei foi concluído que assim seria melhor. Então, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos estão cientes de que, na possibilidade, meus órgãos vão ser distribuídos. Perfeito. Tá aí a dica. Doutor, suas considerações finais. As minhas considerações finais, é um prazer de estar aqui no Direto ao Ponto, sendo muito bem capitaneado pelo meu querido professor Militão, que Deus permita que outras possibilidades apareçam para você, telespectador, para que você seja contemplado com um programa digno, um programa feito com muito amor e que vai alcançar pessoas que não têm condições financeiras de frequentar um consultório. Então, a você que está aqui nos assistindo, a você que no recesso do seu lar está dando essa atenção, tanto para o Dr. Marcelo Muniz, como para o nosso professor Luiz Fernando, e como para o nosso mediador, os meus sinceros agradecimentos e até a próxima oportunidade. Saibam que cada um de vocês faz a diferença. Aproveitar o ensejo, agradecer a todos vocês que nos assistem e deixar um alô especial para o amigo Flávio Lara, lá de Copacabana, Roberni Robson de Brás de Pina, a Aldelane Cristina, Ana Carolina, a Patrícia, Eduardo, o Fernando, Maurício, todas essas pessoas que participam, que são telespectadores nossos, que estão sempre nos assistindo e nos dando força, nos acompanhando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Meu muito obrigado. Até a próxima edição.
Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Só se doa órgãos no Brasil, né, após a morte, depois que a família ela decide e assina um termo que autoriza essa doação. A gente tem uma alta taxa de negativa das famílias. Eu sou rubro-negro até depois de morrer, irmão. Ter a alma é rubro-negra. Ainda mais se quando eu doar meus órgãos, meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. Se alguém leva meu coração, leva o esporte junto. O meu coração vai transformar alguém em torcedor do esporte. Nos gramados, o esporte está com uma campanha super bacana, pode salvar muitas vidas. Conta essa história pra gente. Eu não esperava que fosse assim tão rápido. Eu estou muito feliz. Agora só que chegou logo aqui, ele é do esporte. E vamos continuar torcendo pro esporte e vamos aí, torcida do esporte, vamos doar. Nós vamos tomar essa corrente, né? Não vamos mais parar.